Começa agora o programa Reflexões para a Vida. Pessoal, um bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Você já parou para perceber qual o seu estilo de comunicação? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. A comunicação é uma das principais habilidades sociais que nós precisamos desenvolver no relacionamento com as pessoas, e ela propicia um melhor desempenho nas atividades do dia a dia, né? Nas relações de trabalho, na família, com as diversas pessoas com as quais você conhece. Eu costumo dizer que comunicação é uma arte, né? E nós podemos aprender a nos comunicar, nós podemos melhorar a nossa comunicação. Então nós temos basicamente 3 estilos de comunicação. A comunicação inassertiva, que é aquele estilo de comunicação quando a pessoa tem dificuldade em expressar o que pensa, né? Muitas vezes tem um tom de voz baixo, devagar, né? E tem dificuldade realmente de se posicionar, de manifestar a sua opinião. Nós temos a comunicação assertiva, que é quando a pessoa consegue expressar o que pensa, consegue se posicionar e ao mesmo tempo consegue expressar a sua opinião, mas com respeito ao próximo, né? Falando o que pensa, mas sem agredir o outro. E temos a comunicação agressiva. É aquele estilo de comunicação em que a pessoa tem um tom de voz ríspido, duro, geralmente uma fala acelerada, e uma característica fundamental, ela sempre tem a razão. É impossível ganhar discussão com essa pessoa, né, porque ela não quer ter amigos, ela quer ter a razão. E é muito difícil, né, porque geralmente são pessoas que têm características de um certo autoritarismo, um direcionamento mais arraigado. Então esses são basicamente os 3 estilos de comunicação: a inassertiva, a assertiva e a agressiva. E nós precisamos buscar um equilíbrio. Eu não quero dizer que sempre nós vamos ter a comunicação agressiva ou sempre assertiva, porque, né, na nossa vida nós temos diversas situações, mas predominantemente temos um certo estilo de comunicação. Você já parou para pensar nisso? Agora, a grande notícia é: nós podemos mudar. O ideal é que tenhamos a comunicação assertiva, que é podermos falar o que a gente pensa de uma forma firme e ao mesmo tempo sem ferir ninguém, né, e também sem trair ao nosso posicionamento. Quando falamos em habilidades sociais, essas características podem ser treinadas e podem ser mudadas. E o primeiro passo para uma mudança é nós reconhecermos e nos darmos conta de que precisamos mudar. Talvez você nunca tenha parado para pensar na sua forma de comunicação e de repente agora se deu conta: puxa, eu sou agressivo no meu estilo de falar com as pessoas. E às vezes não é por mal, mas é por uma questão relacionada à aprendizagem, à história de vida. Aprendeu a falar de uma forma realmente mais agressiva, né, mais diretiva, e isso é possível mudar. Se nós soubermos nos comunicar, se tivermos um pouco mais de amabilidade nas palavras, um pouco mais de suavidade nas palavras, os nossos relacionamentos serão muito melhor. O nosso dia a dia, as nossas relações com a família, com os amigos, na igreja, no trabalho, elas vão acontecer de uma forma melhor, porque comunicação é uma arte. E é interessantíssimo porque a palavra de Deus também fala sobre comunicação. Não há um tema sequer que a gente não encontre fundamentado na palavra de Deus. E hoje o nosso bate-papo rápido é em Provérbios 15. Esse capítulo, aliás, o livro todo é um livro com muitos ensinamentos para que nós nos relacionemos melhor com as pessoas. E o Provérbios 15 tem vários versículos que falam sobre a comunicação. Vamos lá? Provérbios 15, 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Olha só, né, falando aqui sobre a forma de nós nos comunicarmos, né, a resposta delicada, ela acalma. A palavra dura, ela aumenta a raiva, né? Toda ação gera uma reação. Se nós falarmos de forma dura com outra pessoa, ela também vai ter uma certa manifestação, né, que reaja à forma como nós falamos. Olha o versículo 4.
As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente, né? A forma que nós falamos, o que nós falamos para o outro pode ser determinante em animar, em entusiasmar ou em deixar uma pessoa desanimada, arrasada. E isso a gente precisa se dar conta, principalmente nas nossas relações familiares, que são aquelas pessoas que estão mais próximas da gente e que muitas vezes aí mesmo que a gente pega pesado. Não tem ninguém perfeito aqui não. Eu muitas vezes tenho comunicação agressiva também. Mas nós podemos pedir a Deus que nos ajude a identificar isso e a mudar. Próximo versículo, versículo 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. De certa forma, eu também relaciono esse versículo à comunicação. A pessoa de mau gênio, aquela pessoa que não para falar, que é agressiva realmente, que fala sem pensar, ela geralmente causa confusão. É muito melhor a gente parar e pensar antes de falar. Enquanto a pessoa que tem paciência, ela traz a paz. Mais um versículo, o 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Mais uma vez, saber dar uma resposta. Palavra certa na hora certa. Vamos adiante, para fechar o versículo 28. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. Olha só, tantos versículos que nos sinalizam a importância de nós pensarmos na forma que a gente tem se comunicado com o outro. Pare e pense. E a ideia não é deixar ninguém desesperançoso ou chateado. Caso você tenha identificado que tem falhas na sua comunicação e que você precisa melhorar, não fique triste nem desanimado, não. O primeiro passo é reconhecer, identificar e buscar essa mudança. A gente começa a perceber o nosso comportamento. Pare e preste atenção na forma como você fala. Você prefere ganhar uma discussão ou ter amigos? Já parou para pensar? Qual a forma de você falar com as pessoas? Você aceita a opinião do outro? Ou é tudo do seu jeito? O primeiro passo é identificarmos isso e reconhecermos. Então, se você se percebeu nesse contexto em que precisa melhorar a sua comunicação, não importa para qual lado, vamos pedir a Deus que nos ajude. Temos em Deus o apoio, o suporte necessário para toda mudança que nós precisamos ter. E com certeza, Ele quer que a gente aprenda a se comunicar com o outro para que tenhamos relacionamentos com mais amor, com mais compreensão, com mais empatia, nos colocando um pouco mais no lugar do outro e vivendo em paz com todas as pessoas. E é isso aí, fica a dica para o dia de hoje, tá bom? Que Deus nos ajude. Não é fácil, mas com Ele a gente consegue.